Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série 6 Passos da Vida de Jesus. Você sabia que os métodos usados por Jesus para cumprir a sua missão foram tão importantes quanto a missão cumprida? Verdade? Então, conheça essa e outras verdades ao longo dessa mensagem. Esteja conosco aí até o final. Eu sou o pastor Henrique Nunes e se você curte esse assunto, os passos da vida de Jesus, se você gosta de conhecer mais sobre a vida do Senhor Jesus, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, vai lá, faz a tua inscrição, clica lá, dá um like. Se você também quiser, você pode também acompanhar pelo Spotify, no teu carro, indo para o trabalho, na tua casa, naquele momento de descontração. Você pode ouvir também essa mensagem, Igreja VNC Oficial no Spotify. E também no Castbox, caso você prefira. Pois bem, queridos, seguindo a nossa série 6 Passos de Jesus, hoje nós falaremos sobre os métodos que Jesus ele utilizou para que ele tivesse êxito no cumprimento da sua missão. Óbvio que os métodos usados por Jesus não se limitam às parcerias que ele fez, mas nós vamos nos ater apenas a falar sobre as parcerias, o convite que ele fez aos discípulos para estarem com ele. E para iniciarmos o tema de hoje, eu quero compartilhar contigo a palavra do Senhor, que está em Mateus 4, versículo 18 ao 20. Então eu quero te convidar aí, abre a tua Bíblia no teu celular, aí no teu iPad, para que nós possamos ler o texto. Versículo 18 do capítulo 4. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, o seguiram. Nesse texto, querido, um texto muito conhecido da palavra, nós vemos aqui um chamado e uma proposta. O chamado, ele resume-se quando o Senhor ele disse, vinde após mim. Este é o chamado. E a proposta é, vocês deixarão de ser pescadores de peixe e passarão a ser pescadores de homens. Então, Jesus, certamente, ele tinha todo o amor, ele tinha toda a graça, todo o poder, ele tinha toda a sabedoria e conhecimento que precisava para desenvolver o seu ministério, para cumprir com a sua missão, ou seja, realizar qualquer coisa que estivesse à disposição para ele fazer. Se havia alguém que não precisava de ninguém para cumprir o que veio fazer, era Jesus. Então Jesus, ele poderia fazer o que ele veio fazer sozinho, cumprir os seus objetivos, as suas missões e os seus projetos, porque ele era Jesus. No entanto, inicialmente, ele escolhe alguns homens para estarem ao seu lado. Ele escolhe alguns homens para compor o grupo de pessoas que iriam estar com ele no cumprimento da missão, na proclamação da sua mensagem. E os séculos se passaram e a missão de Cristo, ela continua absorvendo, ela continua angariando pessoas até os dias de hoje. Ou seja, os anos passaram, os séculos passaram, mas Cristo continua alistando pessoas a estar com ele para cumprir a sua missão. Ou seja, o mesmo formato do início é o mesmo formato que nós temos até hoje. E ao optar por formar uma parceria, por trazer pessoas a compor o seu grupo para proclamar a mensagem, Jesus ele estabeleceu um padrão de ouro
né? Jesus ele estabelece um padrão de ouro das lideranças. Então, as suas estratégicas e habilidades de parceria fizeram com que Cristo, com que Jesus, ele tivesse êxito no cumprimento da sua missão. Então, é justamente sobre parcerias que nós iremos falar na noite de hoje. É justamente sobre o formato de Cristo em não trabalhar sozinho que nós estaremos falando na noite de hoje, nesse tempo. Aí você pergunta, por que as parcerias elas são tão importantes? Queridos, ninguém, a não ser Jesus, realiza algo extraordinário sozinho. Se até hoje você é uma daquelas pessoas que buscou, que procurou desenvolver um projeto, uma missão sozinho, entenda uma coisa, se Cristo, ele angariou pessoas, ele arrebanhou pessoas, ele fez parceria para ter êxito na sua missão, quanto nós precisamos de pessoas ao nosso lado, de parceiros, para cumprir aqueles projetos que nós queremos desenvolver. Então, o estabelecimento de parcerias eficazes são tão importantes quanto o projeto que você vai desenvolver. E isso é tão verdade que John Rockefeller, um dos contadores, um contador que ganhava $4 por semana, se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates e Paul Allen, dois desempregados aficionados pela informática, hoje se tornaram os donos da empresa mais rica do mundo. E por que não falar da escritora Helen Keller, de uma criança zangada e frustrada que não conseguia nem sequer se comunicar porque era cega e surda, se tornou em uma das escritoras e palestrantes mais importantes do século XX. E aí você pergunta como essas pessoas chegaram aonde elas estão? Parcerias. Elas fizeram parcerias. E voltando para a vida de Jesus, certo dia, Jesus estava ali em uma praia e ele fez um convite a alguns homens. E aí ele diz, vinde após mim e eu vos farei não pescadores de peixe, mas pescadores de homens. E a pergunta é, querido, por que pessoas deixam ou deixaram de fazer o que faziam para ganhar a vida e seguir alguém que nem conheciam tão bem assim? Eu vou repetir a pergunta para que você entenda. Por que pessoas deixaram de fazer o que faziam para ganhar a vida e seguiram um homem que nem conheciam tão bem assim? Fica essa pergunta e nós iremos responder ao longo da nosso bate-papo, ao longo da nossa conversa. O que chama atenção nesse texto é que ele diz que imediatamente aqueles homens deixaram de fazer o que faziam e seguiram Jesus. Como assim? Como alguém pode deixar de fazer o que está fazendo para seguir alguém que nem conhece? Ou seja, para entrar num projeto que ele nem conhece, ele não sabe quem formulou, não sabe quem criou. Como alguém pode entrar em um propósito, em uma missão, em um projeto que ele nem conhece? Aleluia! Seguir alguém, seguir a mente de alguém, entrar de cabeça em um projeto que não é seu, é de uma outra pessoa e que você nem conhece essa pessoa. Poderíamos até dizer que diante dessa pergunta, diante desse questionamento, nós poderíamos dizer que os discípulos, eles foram precipitados. Poderíamos dizer. Sabemos, querido, que a resposta, ela seria negativa. Não, eu não entraria nesse projeto. Eu não conheço o projeto, não conheço a pessoa, não sei de onde que ela veio, mas ainda assim eles responderam
de forma positiva e imediata e seguiram a Jesus no seu projeto. O que é que eu preciso para que possamos confiar totalmente a nossa vida a Deus, que nos chamou para segui-la? Como deve ter sido esse olhar e esse chamado àqueles discípulos que foram interpelados a seguir um chamado, a seguir um projeto, a seguir uma proposta? A verdade é que, diante de tantos escândalos que nós vivemos nos dias de hoje, diante de tanta corrupção, diante de tanta ganância e falsidade, como podemos ver os sinais dos caminhos por onde nós podemos confiar e seguir alguém em um projeto, seguir a Jesus? Eu sei que não é uma tarefa fácil, não é uma fórmula lógica, não é algo que acontece no estalar de dedo. Mas a verdade é que cada discípulo, ele deixou a sua história pessoal, porque eles tinham uma história pessoal, eles tinham uma vida. Eles deixaram a sua vida, eles deixaram as suas histórias, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas casas, as suas famílias e seguiram Jesus nesse projeto. Por graça de Deus, eles puderam adiantar com a sua atitude aquela frase que o apóstolo Paulo mais tarde ele disse. Lá em Filipenses 3, versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: eu compreendo que tudo é uma completa perca, quando comparado à superioridade do valor do crescimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero esterco a fim de ganhar a Cristo. Ou seja, aqueles discípulos, eles deram a resposta que Paulo falou anos depois, considerando que a vida, que o que temos, que os nossos projetos, considerando que tudo o que fazemos e falamos, os valores que temos, eles não são nada diante daquilo que Cristo ele tem preparado para nós. Então, esse é o encontro com o Senhor, com todos aqueles que foram chamados por Ele a ter um relacionamento. Nós podemos entender de verdade que a comunhão que Cristo, Ele quer mais que nós conheçamos, Ele quer que nós conhecemos mais das filosofias e conhecemos mais dele, ou seja, e isso se dá através de um relacionamento, de uma vida com Deus, uma vida santa, uma vida com o Senhor. Agora, queridos, por que a decisão daqueles homens ela não foi precipitada? Por que nós podemos considerar e entendermos que a decisão deles não foi precipitada a compor aquela equipe, ou seja, para entrar com Jesus naquela parceria? Por quê? O que faz que não seja uma resposta precipitada dos apóstolos ou dos discípulos é justamente que o Senhor Jesus, que era o Senhor Jesus que estava chamando, ou seja, cara, você pode ser chamado a entrar em um projeto por muitas pessoas. Só que, naquele momento, quem estava chamando era o Senhor Jesus. E nada mais correto do que abandonar tudo que estamos fazendo para seguir Jesus. Por quê? O Cristo que chamou, ele se garante por aquilo que nós vamos fazer. E outra coisa, ele não apenas nos garante o que vamos fazer, mas ele também garante o resultado. Ou seja, quando você entra em um projeto com Cristo, acredite, você jamais vai perder. Jesus, ele garante o resultado. Jesus, ele garante o crescimento. Jesus é quem vai dar a resposta. Então, eles sabiam que aquele que os estava chamando para o projeto era o mesmo que ia fazer com que o projeto ele fosse vitorioso. Aleluia! Então, querido, em nossa vida atual, a questão ela continua sendo a mesma.
diante das escolhas da vida, diante das decisões que temos que fazer, a única pergunta que devemos realmente responder é a seguinte: o que estou fazendo ou quero fazer responde ao que o Senhor me convidou para fazer? A pergunta é: o que estou fazendo ou o que quero fazer corresponde àquilo que o Senhor, Ele me chamou, Ele tem para a minha vida? Essa é a pergunta. E não se é precipitada. Talvez nós sejamos muito novos, talvez você seja ainda muito novo ou muito velho e você diga: eu sou muito novo para aceitar esse convite de entrar num projeto, fazer uma parceria para alguém. Só que a pergunta não é se você é novo. A pergunta é se o que estou prestes a fazer, se o que eu quero fazer, se o que eu estou próximo a aceitar como parceria responde o que o Senhor, Ele tem para a minha vida ou o que o Senhor, Ele tem para mim? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer antes de entrar numa parceria com alguém que está nos convidando. Essa é a pergunta. E talvez você já esteja com uma idade avançada. Aí você diga: mas eu já sou muito velho, não tenho mais idade para entrar numa parceria e fazer alguma coisa. Mas a pergunta não é essa. Se você está muito velho, a idade é avançada. A pergunta é se o que eu estou prestes a fazer, se a parceria que estou prestes a entrar está respondendo aquilo que o Senhor, Ele tem determinado para mim. Então, colocar a pergunta é mais fácil do que respondê-la. Responder a pergunta com outra pergunta é mais fácil do que responder a pergunta propriamente dita. Amém, querido? Então, as nossas decisões, elas definem os nossos destinos. As decisões que você toma vão determinar como será o teu destino. E para falar um pouco sobre isso, o Salmo 1, ele fala de 2 caminhos. Ou seja, ele já nos dá a opção de escolha. Fala sobre o caminho da vida e o caminho da morte, né? Então o salmista, ele nos instrui a escolher o caminho da vida. Ou seja, ele nos convida a escolher Jesus, a andar com Jesus, que disse que de si mesmo ser a própria vida, quando ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o salmista, ele nos instrui que nós devemos tomar decisões, fazer escolhas. Mas quando isso que sabemos que faz a vida concreta, é o que importa. É o que importa. Então as coisas, elas não parecem ser tão fáceis quanto nós imaginamos. Ou seja, toda escolha que você toma, toda decisão que você toma, vai apresentar os precalços, as dificuldades que a vida ela nos apresenta por si só. Porque, normalmente, quando nós somos convidados a entrar num projeto, a fazer parceria em alguma coisa, antes de nós vermos o resultado, você pensa acerca das dificuldades. E eu quero falar uma coisa para você, querido. O salmista apresenta 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Mesmo que você escolha o caminho da vida, ainda assim, para chegar a ele até o final, nós teremos dificuldade, ou seja, não será fácil. Então, nada é fácil, nada vai ser fácil. E os apóstolos, eles seguiram Jesus porque eles enxergaram algo mais em Jesus. Então deixa eu te liberar aqui uma palavra para você. Pastor, como que as pessoas vão acreditar no meu projeto? Como que eu vou conquistar parceiros? Querido, primeiro, as pessoas precisam ver em você algo mais que elas não vê nas demais pessoas. Para que as pessoas acreditem no teu projeto, acreditem em você, se una contigo em parceria, você precisa demonstrar para ela algo mais que as outras pessoas elas não tinham.
Então, o que fez aqueles discípulos deixarem as suas vidas, as suas famílias, os seus negócios para seguir Jesus foi simplesmente o fato de que eles viram em Cristo algo que eles ainda não tinham visto em outra pessoa. Você me entende? Glória a Deus! Então, algo que percebia que era mais valioso para eles do que aquilo que eles já tinham vivido. Então, as pessoas precisam ver em nós, nos nossos projetos, algo mais valioso que aos meus anos de vida eu ainda não vi. Ou seja, as pessoas precisam ver algo mais no teu projeto, na tua vida, naquilo que você está apresentando. Querido, as pessoas não vão se juntar conosco, se unir conosco em algum projeto, se elas não verem, primeiramente, veracidade em nós. Veracidade em nosso projeto. Não adianta chegar lá com blá, 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 com ideias, miraculosas. Não! Jesus, ele convida aqueles discípulos e ele diz para eles uma palavra. Olha, é o seguinte, eu estou chamando vocês como parceiro, mas tem uma coisa. Eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Nem casa eu tenho. Ainda que ele tivesse uma casa em Cafarnaum, mas ele disse, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não tenho uma casa para morar. Ou seja, Jesus estava agindo com sinceridade. Jesus não maquiou o projeto. Jesus foi realista. Olha, é isso que eu tenho para vocês. Vocês querem me seguir? Então vamos junto. Vamos junto. Vamos entrar pelo caminho da vida. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixe e vão ser pescadores de homem. Então, querido, primeira coisa que as pessoas, para que elas venham a aderir, a acreditar em você, acreditar no teu projeto, seja claro, seja honesto consigo mesmo e com as pessoas que estão ao teu lado. Amém? Então, o estabelecimento de parcerias, glória a Deus, o que faz com que a gente estabeleça parcerias eficazes. Porque, querido, parceria por parceria é irrelevante. Ou seja, Jesus ele buscou parcerias eficazes, pessoas que iriam contribuir com ele para o cumprimento da missão. Então, Jesus tinha um projeto para colocar em prática. E como fazer isso? Você tem um projeto para colocar em prática. E como fazer isso? 3 maneiras para você colocar um projeto em prática. Primeiro, você pode enfrentá-la sozinha. Você pode entrar nesse projeto sozinho, seguir o sistema educacional egoísta que nós vivemos hoje, aonde você não compartilha nada com ninguém e vai sozinho no teu problema, no teu propósito. E existem outras 2 maneiras que você pode fazer isso. Colocar em prática o teu empreendimento é envolver parceiros, formar um grupo, chamar pessoas, convidar homens, mulheres para entrar contigo nessa parceria. E quando eu falo de parceria, querido, eu não estou falando sobre sócios, parceiros de negócios no sentido jurídico, não. Um parceiro é um familiar, é um amigo, é alguém que está junto contigo, que acredita no teu projeto. Então, deixa eu liberar uma palavra aqui para você. Jesus, ele estava mais disposto a convidar pessoas a ter um relacionamento, a ter uma parceria com ele, do que apenas defender uma filosofia. O que Jesus queria era ter pessoas ao lado dele, se relacionando, trabalhando junto, trazendo, buscando o resultado junto. Então, o fato das pessoas compreender as coisas não era bastante para Jesus. Não era o bastante para Jesus. Ele queria que elas se relacionassem amorosamente com Deus. Ei, querido, o fato das pessoas compreender o nosso projeto, compreender aquilo que queremos, não é o bastante. Elas precisam, Jesus estava falando de um projeto de Deus.
Quando você apresenta um projeto para alguém, as pessoas elas precisam se relacionar com você, com aquele projeto, ou seja, estar inserida naquele projeto. Não basta conhecer o projeto. Você precisa ter um relacionamento. Quando você entra num projeto de cabeça, você mergulha, querido, com certeza, aquilo ali vai andar, aquilo vai dar resultado, aquilo vai para frente, aquilo vai fluir. Por quê? Porque você não apenas tomou conhecimento. Por que que muitos projetos hoje não fluem? Primeiro, porque as pessoas apenas têm boas ideias. Ei, querido, a vida não é feita de boas ideias. A vida, ela é feita de projetos concretizados. Não basta ter boas ideias. Você precisa encontrar pessoas que se conectem contigo para que os teus projetos, eles se realizem, eles vão à frente, eles andem, né? Então, Jesus ensinava que as pessoas só conhecem a si mesmo quando se sentem amadas por Deus. Ou seja, quando as pessoas se sentem amadas por Deus, aquilo gera o conhecimento delas mesmas. O projeto de Cristo era um projeto de Deus. Então, quando as pessoas se sentem envolvidas pelaquele projeto, inseridas naquele projeto, não, o projeto é de Jesus. O projeto é do Senhor, mas eu estou inserida nele. O projeto é do pastor Henrique, mas eu estou inserido nele. Ele me chamou para compor os parceiros desse projeto. Ou seja, elas vão se sentir amadas, vão se sentir inseridas, vão se sentir úteis, vão se sentir valiosas e vão produzir o resultado a qual o projeto ele exige. Então, querido, foi com base nisso que Jesus chegou aonde chegou, ou seja, cumpriu a sua missão. Amém? Ainda tínhamos algumas coisas aqui para falarmos acerca das parcerias, mas eu vou falar rapidinho, porque o Caio já está me mostrando aqui o reloginho com o tempo. Aleluia, já despertou. Querido, para nós caminharmos para o final, eu quero trazer para você aqui, de maneira rápida, 4 estratégicas para parcerias eficazes. Primeiro, identifique a necessidade específica, ou seja, qual é a nossa necessidade para que esse projeto ele avance, para que esse projeto ele ande. Aí Jesus, em João 15,16, ele diz, olha, vocês não me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. Ou seja, Jesus ele estava dizendo, vocês são necessários para que esse projeto ele tenha sucesso. Então, o primeiro princípio, a primeira estratégia para que você estabeleça parceria eficaz, identifique a necessidade do teu projeto. Segundo, identifique pessoa certa para satisfazer aquela necessidade. O grande problema nosso, querido, como pastor, como líder, como empresário, como pessoas de negócio ou como pessoas que vão iniciar um projeto, é que nós erramos na escolha das pessoas. Nós não escolhemos as pessoas certas para suprir a necessidade do projeto. A gente precisa, a segunda estratégia que nós precisamos adotar para formar parcerias eficazes é identificar a pessoa certa para satisfazer a nossa necessidade. Ou seja, eu não posso colocar a pessoa que não gosta de fazer uma coisa para fazê-la. E nós sofremos muito ao longo dos anos. Falando como igreja, como pastor, nós simplesmente ia lá no meio da igreja, pegava uma pessoa que nós nem sabia do que ela gostava e colocava ela para dirigir um determinado departamento. Depois de alguns meses, a pessoa estava frustrada, o departamento falido, né? Perdíamos às vezes departamentos porque colocávamos pessoas erradas para gerir aquele departamento.
Então, querido, a segunda estratégia para que você tenha sucesso nos teus relacionamentos, nas tuas parcerias, identifique as pessoas certas para suprir aquela necessidade. Terceiro, recrute com sabedoria o parceiro certo. Precisamos recrutar com sabedoria. Querido, os primeiros seguidores que Jesus ele recrutou foram 2 irmãos pescadores, Pedro e André. E até que Jesus chegasse a eles, a vida deles girava sobre pescaria de peixe. Apesar disso, um carpinteiro chamado Jesus os abordou do ponto de vista, não de um carpinteiro, mas do ponto de vista de um pescador, de maneira que eles pudessem entender. Jesus não chegou para eles dizendo, olha, vocês vão deixar de ser pescador de peixe e ser carpinteiro. Não, Jesus era carpinteiro. Só que ele diz, vocês vão deixar de pescar peixe e vão começar a pescar homens. Ei, querido, nós erramos quando nós partimos do nossa sabedoria, que as pessoas têm que fazer aquilo que nós fazemos. E, na verdade, é o contrário. Você tem que adotar da maneira que eles fazem. Você tem que trazê-los para dentro daquilo que eles estão fazendo. Amém, querido? Então, use com eficácia os seus parceiros. Use com eficácia aquelas pessoas que estão do seu lado, que compõem contigo a sua equipe. Nós erramos muito por muitos anos. Nós estamos buscando acertar agora. Então, querido, a coragem não é ausência de medo, e sim a presença de fé, a presença de fé diante do medo, apesar do medo. Então, acredite numa coisa, ainda que você tenha medo, não permita que o medo ele deixe de você cumprir os teus projetos, aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu vou repetir de novo. A coragem não é ausência de medo, e sim a presença da fé, apesar do medo. Ainda que nós tenhamos medo, mas a nossa fé, ela é maior do que o medo que nós temos. Amém? Então, o que nos faz avançar é a fé em Cristo Jesus. Deixa eu liberar uma outra palavra para você, para nós podermos encerrar. Querido, até mesmo aqueles que conseguem o que querem, precisam pedir o que necessitam. Então, às vezes, você já tem muita coisa, já tem projetos, mas até você que consegue o que quer, precisa pedir o que necessita. E essa é a hora de você chamar os parceiros para perto de você. Jesus, ele sabia quem ele era, sabia o que veio fazer e sabia da onde ele veio, mas isso não o hesitou que diante da sua necessidade chamasse pessoas para compor a sua equipe, fazer parceria e estar do lado dele. Amém? Não queira fazer sozinho. Não ache que sozinho você vai conseguir. Você precisa de pessoas do teu lado. Um beijo no coração. Chegamos ao final de mais um passo da vida de Jesus que pode nos transformar em pessoas melhores. E eu acredito, querido, que essa mensagem de hoje, ela vai tocar no teu coração e vai transformar a tua vida, a tua mente e as tuas atitudes. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Vai lá, inscreva-se no nosso canal, ok? Nós não temos apenas essa mensagem, temos esta e mais outras mensagens. Nós falamos acerca dos 6 passos da vida de Jesus ao longo da semana. Então, vai aí, se inscreve aí no botãozinho vermelho, dá um like, compartilha, segue-nos nos canais sociais. Um beijo no coração e até a próxima semana.